Olá, meus irmãos, nós estamos no canal do PR, eu sou o pastor Márcio e vamos para mais um almoço e teologia com o PR. Nós vimos no vídeo de ontem que é muito importante termos a iluminação para compreendermos a revelação de Deus e também devemos trabalhar para interpretar as Escrituras. Vimos que algumas falácias, alguns mitos que muitas vezes nos impedem ou nos desestimulam a não buscar interpretar a Bíblia de forma correta. E nesse vídeo nós vamos falar a importância da interpretação correta, a importância da hermenêutica e como nós iremos fazer esse trabalho de interpretação. Então, primeiro, vamos definir alguns termos. Quando nós falamos de hermenêutica, nós estamos falando de técnicas, de ferramentas para interpretarmos o texto de forma correta. Quando nós falamos de exegese, nós estamos falando da aplicação dessas técnicas, dessas regras da hermenêutica para interpretar corretamente o texto. Então, nós precisamos conhecer essas regrinhas de interpretação e aplicar de forma correta para encontrarmos o verdadeiro sentido das Escrituras. Nós não podemos fazer a exegese. O que significa isso? É colocar no texto uma interpretação, é colocar no texto um sentido que ele não tem. Nós precisamos compreender que a verdade de Deus, a mensagem que precisa ao nosso coração e ao coração de outras pessoas, precisa vir do próprio texto. Nós não podemos nos aproximar da Bíblia com os nossos pressupostos para colocar, então, no texto sagrado aquilo que achamos que é correto. Mas devemos nos aproximar do texto com reverência e temor para tirar do próprio texto a mensagem de Deus. Portanto, nós precisamos fazer corretamente esse trabalho da hermenêutica. E qual é a importância, então, disso? Qual é a importância da hermenêutica para a interpretação bíblica? Em primeiro lugar, eu preciso buscar a mensagem do autor. Por que o autor da Bíblia escreveu aquela mensagem? Para quem ele escreveu essa mensagem? O que ele quis comunicar para o seu contexto, para o seu destinatário imediato, a sua mensagem? Eu preciso buscar esse sentido em primeiro lugar. Porque não posso fazer uma ponte direta das Escrituras para os nossos dias, porque senão nós poderemos cometer muitas heresias e ensinar aquilo que não deve ser ensinado, ou acrescentar um sentido e uma interpretação que a Bíblia nunca quis dar para nós. Então é muito importante eu buscar o sentido do autor. A segunda coisa importante é compreender que o texto não é autônomo, mas eu preciso compreender qual é o sentido que Deus quis dar com aquela revelação. Eu preciso compreender que por trás dos autores humanos há Deus, o verdadeiro autor das Escrituras, o autor divino. Então por que Deus quis revelar aquela passagem? Porque Deus quis nos comunicar a partir do autor humano aquela palavra. Então nós precisamos entender que o texto não é autônomo. Essa ideia que nós temos hoje, infelizmente, que é uma interpretação muito mais existencialista, de entender que não importa muito o que o texto diz no seu contexto, mas o que importa é o que ele diz para mim, isso é um equívoco e pode trazer grandes problemas para a nossa vida espiritual e certamente vai trazer distorções no entendimento da palavra de Deus. Então é muito importante interpretarmos corretamente a palavra, é muito importante utilizarmos das ferramentas da hermenêutica, porque nós precisamos compreender que o autor último das Escrituras é o próprio Deus e ele quer nos comunicar uma verdade, e ele quer nos comunicar uma mensagem. Por isso precisamos buscar a interpretação correta. Mas a terceira resposta para essa pergunta, por que a tarefa da hermenêutica é tão importante, é porque nós estamos buscando a verdade. Nós estamos buscando a verdade de Deus. E precisamos compreender que a verdade ela é absoluta. Essa ideia que também temos hoje no mundo pós-moderno, que a verdade relativa, isso não é coerente nem racional. Pergunte para uma pessoa se a verdade ela é absoluta ou relativa. Se ela te responder que a verdade é relativa, questione a ela e pergunte, você tem certeza que a verdade é relativa? Se ela te responder que tem certeza, então ela está se contradizendo, porque ela acabou de afirmar que a verdade é relativa. Mas se ela te responder que ela não tem certeza, então você pode questionar, então como você sabe que aquilo que você está afirmando de fato é verdadeiro? Então não é racional imaginar ou acreditar que a verdade é relativa, ou ela é subjetiva, ou cada um tem a sua. A verdade é única. E quando nós buscamos a autorrevelação de Deus, quando nós buscamos compreender a revelação de Deus para nós estamos em busca desta verdade. Mas a quarta resposta do porquê é tão importante a hermenêutica é porque nós amamos a Deus, nós amamos a palavra e nós amamos o povo de Deus. Nós queremos conhecer a verdade de Deus porque queremos nos relacionar cada vez mais com o nosso Deus em amor. Quanto mais eu conheço a Deus,
mais terei condições de amá-lo. Nosso amor por Deus vai desembocar também em um amor pelo povo de Deus, pelo próximo, pela igreja. Portanto, se eu amo a Deus e amo a igreja, preciso compreender bem a palavra para que aquilo que eu comunico de Deus, de fato, esteja de acordo com a palavra de Deus. Para que eu não oriente, para que eu não ensine, para que eu não discipule, para que eu não aconselhe nada além daquilo que Deus ensinou, nada além daquilo que Deus revelou. É uma responsabilidade muito grande falar em nome de Deus. Então, nós devemos amar a Deus, amar a palavra e amar o povo de Deus. É por isso, essa é uma das razões do porquê nós buscamos nos esforçar para interpretar corretamente as Escrituras. Mas poderia dizer que ainda há uma outra razão. Nós devemos evitar a interpretação mal feita. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que manuseia corretamente as Escrituras Sagradas. Nós não deveríamos nos apresentar a Deus como um obreiro que tem vergonha pelo fato de não conseguir manusear bem as Escrituras. Então nós deveríamos evitar a interpretação mal feita, porque isso pode trazer uma série de consequências ruins para a vida da igreja, para a vida das pessoas. Interpretar corretamente as Escrituras nos faz com que a gente tenha uma compreensão melhor daquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração e também uma compreensão correta daquilo que devemos ensinar às outras pessoas. Portanto, nós devemos buscar aplicar corretamente as regras de interpretação da hermenêutica para compreendermos de forma correta a palavra de Deus. Diante disso, então, como nós iremos aplicar as ferramentas adequadas? O que eu preciso saber para interpretar corretamente as Escrituras? Nós precisamos compreender que a melhor maneira de interpretar as Escrituras é o método histórico-gramatical. O que esse método nos ensina? Nos ensina a olhar primeiro para a Bíblia, entender que é um contexto histórico. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico. Então nós precisamos investigar para saber quem é o autor daquele livro das Escrituras, para quem ele escreveu aquele livro das Escrituras, qual é a mensagem que ele quis comunicar para o seu primeiro leitor, qual é o contexto histórico em que ele estava inserido para que ele escrevesse o que ele escreveu. Então precisamos entender que a Bíblia é uma revelação que foi produzida na história e é fundamental que a gente conheça esse contexto histórico. Depois é importante que nós identifiquemos qual é o gênero literário da Escritura, qual é o gênero literário daquela passagem que nós estamos tentando interpretar. Será que aquele texto ele é uma narrativa bíblica? Será que é uma carta? Será que é uma poesia? Será que é uma parábola? Será que é um texto profético? Eu preciso tentar entender qual é o gênero literário daquele texto, porque não podemos interpretar todo o gênero literário da mesma forma. Então, quando eu conheço o contexto histórico, quando eu compreendo qual é o gênero literário daquele texto, eu conseguirei, então, extrair a teologia desse texto. Eu conseguirei extrair a mensagem desse texto de forma correta, para que, então, eu consiga aplicar esta mensagem ao meu coração e ao coração daqueles que eu quero ensinar a palavra. Portanto, eu preciso estabelecer essa tríade da hermenêutica, entender o contexto histórico, o gênero literário, para que a partir daí eu extraia a teologia. Então eu quero trazer aqui uma ilustração para encerrar esse vídeo, para ficar talvez mais claro para os irmãos como é que a gente vai fazer isso. A hermenêutica é como a receita para um bolo. Então a gente tem lá a receita com todos os ingredientes. A exegese é fazer o bolo. Então nós vamos aplicar os ingredientes de forma correta para que o bolo seja feito de forma correta. E depois nós iremos servir o bolo, que é a comunicação da mensagem que nós extraímos a partir da aplicação correta das regras de interpretação. Nós não podemos esquecer que nesse processo nós devemos estar em oração, buscando sempre a Deus, para que o Senhor nos ilumine na compreensão correta das Escrituras. Espero então que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe, deixe seu like, comente aqui no vídeo. Se você quer ver aqui no canal, nesse quadro, algum estudo bíblico a respeito de algum assunto, coloque aqui embaixo no seu comentário, para que a gente consiga então atender a sua curiosidade, a sua necessidade, e também para que a gente consiga ensinar a palavra de Deus e fazer com que a palavra possa chegar de forma simples para mais pessoas. Esse é o objetivo do nosso canal. Que Deus nos abençoe, paz e graça em nome de Jesus.